cumprimentar a todos com a paz de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos jovens, das nossas igrejas, das congregações, do nosso setor especificamente, da nossa cidade e do nosso estado, e por que não dizer do nosso Brasil e em todo o mundo. Essa lição é a lição da classe dos jovens. Estaremos comentando a lição número 2 e nós estamos estudando sobre a pessoa de Davi, pastor de ovelhas e rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Estamos estudando essa lição. Está aqui o tema da lição, muito interessante. Tá certo? Então não perca a bênção de Deus. Por isso, antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração. Bendito Deus, no nome de Jesus, o teu Filho, quero te agradecer, Senhor, pela vida de todos os nossos jovens, todos aqueles que vão ter o alcance desse vídeo, que vão assistir. Senhor, guarda cada um dos teus filhos, continua, Senhor, abençoando em todo o quatro canto desse país, cada um dos nossos jovens, todos das nossas igrejas irmãs, co-irmãs, enfim, Senhor, abençoa grandemente todos os ministérios, Senhor, a nossa igreja, a nossa CGDB, a nossa Convenção Geral, a nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar nossa aula. Estaremos falando sobre Davi. Temos aqui bastante informação sobre Davi, principalmente nessa questão de servir. Principalmente nessa questão de servir. Davi é um exemplo nisso, no que diz respeito a serviço. E essa lição ela é comentada por Thelma Bueno. Vale a pena salientar. No capítulo do livro de apoio, ela que está escrevendo, tá certo? E a lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos um currículo notável para um servo excelente. O segundo tópico nós temos a excelência de Deus em nós mediante sua presença. E o terceiro e último tópico, nós temos aqui a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Essa é toda a abordagem que temos. E para a leitura bíblica nós temos 1 Samuel, no capítulo de número 16, versículo 19 a 23. Que nos diz o texto: E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e de um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Esse é o texto bíblico em classe. O que Davi fazia exatamente? Quais eram as qualidades de Davi? Quais eram as características que levavam ele a ser um servo tão notável? Davi teve vários ministérios, Ele foi rei, sacerdote, poeta, foi um músico por excelência, e assim sucessivamente. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão das qualidades de Davi, as qualidades que são tamanha. Nós vamos observar aqui as qualidades desse guerreiro, desse rei, desse poeta, e assim sucessivamente. Então vamos trabalhar isso aí.
tá certo? Vamos ver. Para a nossa lição, nós temos aí o pastor de ovelha, para começar, né? E dentro dessa questão, nós vamos estar trabalhando aí dentro dessa proposta, tá certo? Vamos lá. Quando o servo de Davi, de Saul, se apresentar o credencial do jovem, Davi, tá certo? E nós vamos observar quantas qualidades Davi tinha, né? Quantas qualidades Davi tinha. Nós vamos observar isso nessa lição. Então vamos lá. Nós vamos dar uma checada nessa situação. Quando o servo de Davi, um pastor de ovelha, né? Número 1, subtópico com um currículo notável para ser um servo excelente, né? Vamos para a proposta da palavra de Deus, né? Um pastor de ovelhas, quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, tais capítulo 1, versículo 16, capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel, as referências mencionadas chamaram bastante a atenção do rei. Um músico admirável, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado, e o mais importante, o Senhor era com ele. Está escrito, o Senhor era com Davi. Nós vamos observar. Ele é, para muitos, considerado um dos lendários reis de Israel, né? Uns dizem que ele é o primeiro, outros dizem que ele é o segundo. Foi o primeiro, melhor rei que Israel já teve. É uma figura fascinante, uma figura atraente, e se ouvir a sua história, embora a sua história não seja só de bênção, teve muitas tribulações também. Enfim, inclusive foi ele que foi uma dos problemas deles, que o Senhor colocou a espada sobre a casa dele e não apartaria. O Senhor disse que a espada não apartaria da casa de Davi, tá certo? Ele é conhecido com muitas qualidades notáveis, né? Que tornaram-se um líder eficaz, um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos observar algumas qualidades mais destacadas de Davi. Ele era coragem, era um homem corajoso, tinha bravura. Davi mostrou coragem desde jovem, enfrentando gigantes, Golias, com apenas uma pedra e uma funda. Essa bravura em batalhas, sua disposição de enfrentar os desafios e atividades são um exemplo de força e coragem. Ele tinha fé e tinha confiança em Deus. A fé de Davi em Deus era profunda. Ele acreditava que Deus estava com ele e o guiavam, né? Eu guiava em todas as situações. Então, essa confiança lhe deu força para superar os obstáculos e enfrentar desafios. Depois nós temos a habilidade de Davi. Ele é um homem habilidoso, apesar de suas muitas conquistas a favor de Deus. Davi permaneceu humilde, né? Ele reconhecia, né? Então tem a humildade de Davi, que é de saltar os olhos, né? E se considerar e tornar-se um exemplo. Ele conhecia suas realizações, os resultados, as bênçãos divinas, e não apenas os seus próprios esforços, né? Ele era um músico, era um poeta. Davi era um talentoso músico, poeta, compôs muitos salmos, expressando aí uma ampla gama de emoções, de experiências espirituais. Sua música e poesia eram uma forma de adoração e expressão de sua conexão com Deus. Davi era um dos líderes mais notáveis que se tem em história até hoje, né? Se tem notícia na história da humanidade como rei. Davi demonstrou habilidade de liderança, tinha uma liderança excepcional. Ele unificou as tribos, ele era um político nato, tinha uma habilidade de articulação nunca vista, né? Então ele estabeleceu Jerusalém como capital, expandiu territórios do reino. Sob sua liderança também foi marcada por justiça, compaixão e uma profunda preocupação com o bem-estar do seu povo. Ele também era um homem que se arrependia, teve perdão de Deus. Davi não era perfeito, cometeu erros graves, conforme já disse, como o adultério
adultério de Betseba, né? E assassinato de Urias. No entanto, ele mostrou um profundo arrependimento pelos seus pecados e buscou perdão de Deus. Sua disposição para reconhecer os seus erros e buscar reconciliar um exemplo poderoso de fé e de humildade, né? Nós temos aqui algumas informações sobre a família de Davi e a sua amizade com Jonatas, né? Davi valorizava profundas relações familiares e amizades. Sua amizade com Jonas, filho de Saul, é um exemplo notável dessa lealdade, né? E amor. Também foi pai dedicado, embora tenha enfrentado muitos desafios em sua vida familiar, né? Ele tinha resiliência, ele enfrentou muitos desafios e diversidade ao longo da sua vida, incluindo preocupação por parte do rei Davi, do rei Saul, e rebeliões internas. No entanto, ele demonstrou uma notável resiliência, sempre encontrando maneira de superar os obstáculos e continuar em frente, né? Esse era Davi, um pouco da vida de Davi, tá certo? E nós vamos observar o tanto que Davi representava, né? Dentro desse bojo de informação, certo? E assim sucessivamente. Nós vamos observar, dentro desse quesito, que ele era corajoso e destemido. Davi também destaca-se por ser um homem corajoso, destemido. Se ele desse ouvido ao que os demais falavam, jamais ele seria um vencedor. As batalhas que ele enfrentou era dura, batalhas travadas, né? Nós vamos observar que nós vamos encontrar vários Davi na Bíblia, né? Davi quer dizer amado. Nós temos Davi, o nome de um levita, lá em Neemias capítulo 12, versículo 36. Nós temos um outro Davi, né, que trabalha em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª Crônicas, né? Possivelmente esse Davi aqui é o mesmo do que nós estamos tratando aqui na lição, né? Nós temos o Davi, o nome de um dos filhos de Zorobabel, né? O capítulo 3, versículo 19 de 1ª Crônicas, né? Mencionado Davi, filho de Zorobabel, um líder israelita que retornou do exílio, né? Nós temos o ancestral de Jesus, que é o Davi, né? Que estamos tratando da nossa lição. E Davi, que é o mesmo também, Davi, rei de Israel, enfim. Então, nós vamos, sempre na Bíblia tem pessoas com várias pessoas, ou melhor, com nomes iguais, né? E assim sucessivamente. Nós vamos observar que o segundo tópico fala da excelência de Deus mediante a sua presença. Ou seja, a presença de Deus em nossa vida é algo notável, algo que nós devemos prezar, devemos desejar, devemos almejar sempre, né? Porque sem a presença de Deus, realmente nada somos, né? Nós vamos observar, trazer aqui algumas informações. Davi, conforme disse no hebraico, significa amado. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso número 22. Ele era o caçula dos 8 irmãos de Jessé, o belemita. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 13. Não se menciona o nome da mãe de Davi. Temos informação disso na sua genealogia lá em Ruth, capítulo 4, verso 18, 22, 1ª Crônica, capítulo 2, Mateus, capítulo 1, ungido por Samuel em Belém, né? Nós vamos ver que esse escudeiro de Samuel, quem ungiu Davi foi Samuel, né? Ele era escudeiro, esse Samuel, né? Nós vamos ver que ele tangia a harpa, tocava perante Saul, tangia que ia tocar, né? Então, era um pastor valente de ovelhas,
seu zelo e fé é notável na Bíblia. Ele matou Golias, o rei de Gate, o Golias lá de Gate, melhor. As mulheres cantavam, Saul temia os seus melhores. E Saul feriu seus melhores. As mulheres cantavam, Saul feriu 6.000, seus milhares, Davi seus 10 milhares. Então, era corajoso, né? Saul era invejoso e procurava matar Davi. Aí nós temos aí o amado Jonatas que aparece, né? E assim sucessivamente. Ele matou 200 filisteus, entendeu? E assim ele morava na caverna de Adulão, propôs 2 vezes a vida de Saul, né? Morou em Ziclag, derrotou os amalequitas, e seu lamento aí pela morte de Saul e Natã. Tudo isso nós temos exposto aqui, de informação muito interessante, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? E, claro, estamos continuando, mas trazendo um pouco aqui mais de curiosidade. Dentro dessa proposta da tópico número 2, nós vamos encontrar no subtópico 2, assim, o cristão e a sua espiritualidade. Isso é muito importante, né? Que sejamos espirituais, para assim aguentarmos as agruras e as dificuldades, né? Dentro dessa questão, nós vamos ver que Davi possuía aptidão, habilidade e caráter puro. Saul estava atormentado por um espírito maligno, né? Então, nesse cenário, destaca aí as qualidades e aptidões de Davi, pois o rei pede aos seus servos um músico que buscava, que tocava bem. O monarca pede um profissional de excelência. Os servos de Saul não hesitaram em apresentar as habilidades do jovem Davi, né? As referências mencionadas chamarão a atenção do rei, assim como na atualidade deixaria qualquer gerente de RH bem impressionado como um candidato a uma vaga de emprego. Então, os servos listam aí bem, são somente características de Davi enquanto músico admirável, profissional talentoso, mas também atributos excelentes do seu caráter, como, por exemplo, valente, animado, guerreiro, ponderado nas palavras, educado e muito mais, né? O Senhor era com ele. Então Davi viu que era a pessoa que ele estava procurando e não perdeu tempo, né? Mandando chamá-lo imediatamente. A sua presença, observando a Bíblia, nos apresenta que Davi é este homem, né? Então, apresentando aí as qualidades de Davi, alguém que buscava um relacionamento profundo com Deus, um conhecimento de seus propósitos, né? Davi tinha grande coragem porque possuía fé em Deus desde a sua mocidade, né? Ele foi um homem de intensa fome espiritual e paixão por Deus. Sua vida de oração e intimidade com Deus, com o Senhor, gerou muitos salmos, né? Diferentemente de Saul, que desejava agradar a Deus, mais do que seu parecer grandes olhos ao povo de Deus, né? Davi tinha confiança em Deus, inabalável fidelidade, né? E no seu propósito de vida, né? Também foi humilde em meio a grandes sucessos. Buscava precisamente a presença de Deus e confiava no seu conselho, né? Nós vamos observar que fora dos padrões sociais da beleza, com o coração ensinável, sabemos que antes de chegar à corte, Davi foi forjado no campo, na solidão, aprendeu importantes lições para o seu rebanho, né? Com o seu rebanho, com o Senhor. Ele aprendeu que acerca de cuidar, de conduzir, de prover, de
proteger, de colher, de acolher e de defender. Então, Davi tinha um coração ensinável. Quando o homem, quando, como ainda o seu desejo pelo conhecimento, né? Nós podemos ver que você tem o desejo de continuar aprendendo. Então, podemos observar que o forjado no campo em meio às dores, né? Do qual indicaria a forja da mãe, a forja de Deus, mas não da escola de profetas de Samuel, que tinha fundado no campo, em meio aos perigos, por diversas vezes que teve que se arriscar a vida na defesa das suas ovelhas. Né? Esse é o papel do pastor. Depois nós vamos observar o músico que louvava a Deus. Davi era um músico por excelência. Um músico de respeito. Davi foi músico, compositor, de ao menos 73 salmos, cujas letras falam dos sentimentos, das emoções, né? E também nos convida à adoração, à reflexão, à busca pela presença de Deus. Né? Ao entoar o hino, louvor, adoração a Deus, Davi era usado por Deus para conclamar o coração de Saul, trazendo alívio temporário para a sua alma. Né? Então, o músico Davi escreveu grande parte dos seus canônicos, por exemplo. Esses livros desempenhou um papel importante na adoração, né, do Antigo Testamento, mas também era só utilizar nesse momento de celebração, momento de celebração coletiva, né? Os judeus desdobravam essas poesias, né, e recitavam. Vamos observar que no momento da celebração os homens ortodoxos adoravam suas mesas e assim sucessivamente. Davi, como músico e compositor, ensina-nos que a adoração é estritamente ligada ao controle. Nós vamos observar que Deus se dá, que ela não pode, jamais poderá estar então, local só. Davi mostra, Davi como músico ensina-nos a adoração, está estritamente ligado ao conhecimento. Não podemos adorar e vencer alguém que não conhece. Nós vamos observar que dentro do povo de Israel já conhecia o Senhor, já havia experimentado os seus grandes feitos, né? Como a libertação do Egito, a liberação do Egito, por exemplo, mas deveria prosseguir, né? Conhecê-lo jamais, deixar os seus estatutos, né? Verso 6, versículo 2. Nós podemos observar o tamanho da grandeza, né, de Deus no meio da vida, dentro do centro da vida de Davi. Então, nós vamos observar que a excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. A excelência de Deus em nós, mediante a sua presença. Muito importante aqui a chamada. Podemos observar com clareza, né, tudo quanto Deus tem feito de forma toda especial. Né? Nós vamos observar um pouco ainda sobre Davi, né? Ainda sobre Davi, nós vamos dar uma observada para aprender um pouco. Eu falei que o nome Davi significa amado, né? No hebraico, né? Então, é o maior rei de Israel que viveu cerca de 1016 a 976. Né?
sua época é descrita como livro de Samuel, de Reis, né? E assim sucessivamente. Então, ele, ele era guerreiro, era político, era poeta, era profeta, né? Então, ele conseguiu reunir todas essas tribos de Israel devido a uma habilidade política tremenda que Davi tinha. Ele reuniu todos esses políticos, poetas e profetas e conseguiu reunir-se todos os irmãos, todas as tribos de Israel em torno do nome capital, né? Capital de todas de todos. Então Jerusalém, embora não tenha sido o primeiro rei de Israel, conferiu o reino uma nova solidariedade em uma nova direção espiritual. Né? Então nós vamos observar um pouco sobre deste abnegado rei. Não só foi mar de rosa, teve muita tribulação, Davi aprontou demais. Né? Esse negócio de Urias, por exemplo, foi um problema, certo? E assim sucessivamente. Então, no tópico número 3, nós vamos observar aqui a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. O rei atormentado, porque Saul estava atormentando ele. Né? Depois nós vamos ver o reino em apuro, Saul deixou de obedecer ao Senhor, e o Espírito se retirou de sua vida em uma sucessão de falhas intrometidas que foram atentando aí a sociedade. Né? E assim, naqueles dias, então, se Deus já era mais o Senhor, se Deus já não era mais o Senhor daquele monarca, o povo não mais seria bem-vindo. Né? E assim sucessivamente é o que está exposto, né, dentro da sacrossanta palavra de Deus. Né? Então, Davi é um exemplo a ser seguido no quesito do servir. Né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver se Davi foi um bom pastor, um excelente músico, um bom rei, mas não significa que ele era perfeito. Tá? Não significa que ele era perfeito. Então, ele foi forjado no campo, né? E assim sucessivamente. Ele era músico, louvava a Deus, Davi foi um músico e compositor de mais de 73 salmos, né? Isso já sabemos com clareza, e assim sucessivamente. O músico Davi escreveu grande parte dos seus cânticos no livro de Salmos. Esse livro desempenhou aí um papel importante na adoração pública, né? Adoração pública que apresenta aí a celebração coletiva. Então, os hebreus discordavam com a poesia, com essa poesia, mas acreditavam que no seu dia a dia, então no seu trabalho, no campo, na cidade, etc. Tá? Então, nós estamos bem embasados dentro da nossa revista, o material aqui. Né? E assim, então, Davi, nós temos aí toda a genealogia, né, sobre essa questão, e o Davi trabalhou bastante, teve um ministério profícuo, mas também aprontou muito, né? Teve muitas dificuldades devido à sua problemática, né? Então, o reinado de Davi, os primeiros anos a morte de Saul e a derrota de Israel entre os filisteus, deixou o povo de Deus em estado de caos, e logo se reuniu-se no período de guerra. Ou seja, estabeleceu seu quartel-general em Hebron, na região montanhosa de Efraim. Nós vamos observar esse primeiro ato, esses primeiros anos depois da morte de Saul e tal, entre os filisteus, onde diz até que os filisteus deixou seu povo a Israel em estado de caos, e logo assim, logo surgiu-se um período de guerra. Davi estabeleceu seu quartel em Hebron, na região montanhosa de Judá,
acerca acerca de, dali foi ungido rei como reinado por esses anos, enfim. Depois nós temos a conquista dos estados. Então a circunstância agora Israel estava lendo, estava bem mais forte do que não saber tirar o. Nós vamos observar que dentro desse contexto, nós vamos ver as instituições de Davi, o que Davi instituiu. Nós podemos observar aqui o livro de Amós, o livro, nós vamos ver a instituição de obra de macumba, instituição de obra de macumba, ok? Nós vamos observar dentro desse contexto todo as verdades da palavra de Deus por meio da vida de Davi e os exemplos que devemos seguir. Também tem uns que não precisamos seguir, que foram nascidos do rei, né? E deixam se levar por algumas situações. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida.